Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 18 do livro de 1 Samuel. Mas é claro que antes da gente começar o nosso vídeo aqui, o nosso estudo no sentido literal, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Esse processo de curtir, comentar e compartilhar é muito importante para o crescimento e desenvolvimento aqui do nosso canal. Quando você curte, comenta e compartilha, automaticamente o YouTube sugere, indica esse vídeo para muitas outras pessoas, tá bom? Eu também quero aproveitar aqui para te desejar uma excelente semana, profetizar uma semana com muita saúde, paz e prosperidade para você e para toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos lá, gente. 1 Samuel, capítulo 18, tem 30 versículos. Nós estudamos no capítulo 17, né, sobre a vitória, né, a épica batalha, o sucesso de Davi na batalha contra Golias. E agora nós vamos dar continuidade aqui à história. O texto começa assim: depois dessa conversa de Davi com Saul, né, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o melhor amigo dele. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. O capítulo anterior, né, terminou com uma conversa entre Saul e Davi. Abner, ali, o general da batalha, trouxe Davi para a casa de Saul, né, e aí ele também pede para falar com o pai dele, porque ele ia fazer um pedido para deixar o menino. Então o texto vai se desenrolar aqui. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou mais ele voltar para a casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornaram o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou o seu manto que estava vestindo e deu a Davi, junto com a sua túnica, a sua espada, o seu arco e o seu cinturão. Isso aqui pode não representar nada, mas representa tudo. Jonatas era o príncipe, era o filho do rei. Ele tira aquilo que ele tinha de valor e dá a Davi. Espiritualmente dizendo, ele estava dando poder e autoridade para que Davi se tornasse um príncipe. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Olha só, tudo que Saul ordenava a Davi fazer, fazia com tanta habilidade. Podemos aqui também trocar a palavra habilidade por excelência. Eu estou ensinando na igreja. Nós vamos ter mais uma aula na quarta-feira sobre espírito de excelência. Davi, ele era tão excelente no que ele fazia que Saul colocou ele num posto elevado do exército. Provérbios diz que um homem excelente, habilidoso, diligente no que faz, ele é colocado em posição de honra, em posição de rei. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborim, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava para Davi com inveja. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus se apoderou de Saul e ele entrou em transe profético na sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e a atirou dizendo: encravarei Davi contra a parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Estava ficando claro, né, que Deus estava cuidando de Davi. Então afastou Davi da sua presença, ele deu o comando de uma tropa de 10.000 soldados e Davi a conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo que ele fazia, pois o Senhor estava com ele. Esse versículo aqui é a chave. Ele tinha êxito em tudo que ele fazia porque o Senhor estava com ele. Quando Saul, como ele tinha habilidade, teve muito medo. Todo Israel e Judá, porém, gostava de Davi,
pois ele os conduzia em suas batalhas. Saul disse a Davi: aqui está minha filha mais velha, Merabe, eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não o matarei, deixo isso para os filisteus. Ou seja, ele estava tramando a morte de Davi, tentando ali fazer com que Davi morresse em batalhas, colocou ele para liderar batalhas ainda maiores, para que ele pudesse voltar morto de uma dessas batalhas, né? Ou não voltar. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? O que é a minha família ou o clã de meu pai em Israel para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu então a darei a ele para que lhe sirva de armadilha. Olha só, Saul ele estava tão transtornado que ele usa até a própria filha dele. A inveja, o ódio, o transtorno era tão grande que ele vai usar até a própria filha, fazendo cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de se tornar meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que se tornar genro do rei é fácil? Sou homem pobre, sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que disseram a Davi: o rei não quer outro preço pela vitória, além de 100 prepulsos dos filisteus. Só isso, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. E trouxe os prepúcios. Prepúcio, você sabe o que é, né, gente? Bom, vamos lá. Eu vou explicar para quem não sabe. Prepúcio, na verdade, é a pelinha do órgão genital masculino. Então a missão dele era o que era cortado quando se tinha... Hoje nós temos o batismo. Naquela época era a circuncisão. Então o que Saul estava propondo aqui? Vai lá e circuncise 100 homens. Mate-os e circuncise esses 100 homens. Era uma espécie de circuncisão, ok? Mas era um desafio para que ele matasse o inimigo. Então Davi vai, mata, corta o prepúcio de 200 e traz um saco cheio de prepúcio e vai entregar na mão de Saul. Pediu 100, ele trouxe 200. Esse Davi tinha sobre ele o espírito da excelência. Tudo que fazia era com habilidade, com zelo. Se pedia 1, ele trazia 2. Esse era verdadeiramente excelente. E aí, quando os conselheiros contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro preço, além de 100 prepulsos de filisteus, para vingar-se dos seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto, né? Eu já tinha lido isso, mas vamos lá. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de se tornar genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus e trouxe os prepulsos e apresentou ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Quando Saul viu ali então claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha e todas as vezes que faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul e se tornou ainda mais famoso. Que coisa linda, né, gente? Davi era literalmente sensacional, um homem guardado por Deus, habilidoso, inteligente emocionalmente, inteligente espiritualmente, habilidoso para a batalha, cheio de capacidade natural, aprendida. Esse era diferente e carregava o espírito da excelência sobre a vida dele. Bom, vamos lá. 1 Samuel 18 vai narrar aqui eventos importantes na vida de Davi após a morte de Golias e a crescente tensão entre ele e Saul, porque Saul começa a odiar Davi. O texto começa narrando a amizade entre Davi e Jonatas, o filho do Saul, e eles se tornam grandes amigos. Jonatas, em sinal da sua amizade, faz uma aliança e dá a Davi roupas, espada, arco e cinto. Davi era bem sucedido em tudo que ele fazia, e por isso ele era promovido por Saul e colocado como líder nas batalhas. No entanto, quando as mulheres começam a cantar Saul matou milhares, mas Davi matou centenas de milhares, dezenas de milhares, Saul então começa a ficar com muitos ciúmes e começa a suspeitar que Davi era o novo ungido.
né? Aquele que Samuel disse, ó, você foi rejeitado, Deus já escolheu outro. Então ele começa a enxergar Davi como uma ameaça ao seu trono. Em 2 momentos aqui, enquanto Davi tocava sua harpa para acalmar o próprio Saul, possuído por um espírito maligno, né? Saul tenta matá-lo arremessando uma lança contra ele. Davi consegue escapar por 2 vezes, 2 tentativas. Então Saul, então, ele teme, né, Davi, porque ele vê que Deus estava com Davi, a mão de Deus era sobre Davi, mas ele continua a colocar em situação de perigo a vida de Davi, esperando que Davi fosse morto na batalha. Contudo, Davi continua a prosperar, crescendo e se desenvolvendo, ganhando ainda mais favor entre o povo e os oficiais de Israel. Saul, ele tenta usar as suas filhas para manipular Davi. Primeiro ele oferece a mais velha, Merabe, mas depois ele dá a outro homem. Então Mical, a outra filha, que gostava de Davi, o texto diz, era apaixonada por Davi. Saul concorda então em dar Mical a Davi em casamento, mas impõe uma condição que era muito perigosa. Davi devia trazer 100 prepúcios de filisteus como dote. Eu já te expliquei o que são prepúcios, né, e por que ele pediu aquilo. Davi supera as expectativas e traz 200 prepúcios, conquistando Mical como sua esposa. Isso só aumenta o medo e a inimizade de Saul em relação a Davi, enquanto Davi continuava a ganhar respeito entre o povo, entre Deus. Davi estava se tornando um homem muito respeitado na nação. Esse capítulo aqui vai destacar o crescimento de Davi como líder e herói ali na nação de Israel. Ao mesmo tempo, expõe também a deteriorização da relação entre Saul e Davi, marcada por ciúmes e tentativas de assassinato. Ou seja, Saul estava enciumado, né, e ele começa ali de todas as maneiras tentar acabar com a vida de Davi. Tá bom? Aplicação prática. Desse texto aqui dá para tirar muita coisa boa como fonte de estudo de aplicação prática. Mas hoje nós vamos nos atentar ao verso 14, que na hora que eu fiz a leitura eu disse para você que seria a chave desse texto bíblico, tá? Davi tinha êxito em tudo que fazia, porque o Senhor estava com ele. Davi tinha êxito em tudo que ele fazia, ou seja, onde ele botava a mão prosperava. Por quê? Porque Deus estava com ele. A Bíblia diz que Davi era prudente, cauteloso, e isso fazia prosperar. Davi, ele era sabido, e o Senhor era com ele em todas as coisas. A sabedoria e a prosperidade de Davi vinham do Senhor. No capítulo anterior, nós aprendemos que Davi venceu a grande batalha contra o gigante Golias por conta da sua inteligência, não por conta da sua força. Ele tinha inteligência emocional, tinha inteligência espiritual, Deus era com ele e ele vencia as batalhas. Davi era dotado de uma sabedoria assim sobrenatural. Nós podemos observar isso lá em Provérbios capítulo 4, versículo 7, quando ele aconselha o seu filho Salomão a usar tudo que ele tiver para conseguir sabedoria. Olha só o que o texto diz: procure conseguir, meu filho, sabedoria e compreensão. Não se esqueça, nem se afaste do que eu te digo. Não abandone a sabedoria. Ela te protegerá. Ame-a e ela te dará segurança. Para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o preço. Use tudo que você tem para conseguir a sabedoria. Ame a sabedoria e ela vai te tornar uma pessoa importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você como um enfeite, como se fosse uma linda coroa. O que ele está dizendo? Que uma pessoa sábia, uma pessoa que busca pela sabedoria, ela vai ser coroada, ela vai ser colocada em posição de honra. Então aqui Davi estava ensinando Salomão a buscar sabedoria com todas as suas forças. Davi sabia que as suas batalhas não eram vencidas pela força do seu próprio braço. Por mais que Davi era extremamente habilidoso, ele entende que as batalhas que ele vencia era, primeiro, porque Deus estava com ele, segundo, é claro, por conta da sua sabedoria. Ele tinha sabedoria para enfrentar as batalhas, além de toda a habilidade que ele tinha também. Provérbios diz que um homem excelente, diligente, sábio, esse homem será colocado em posição de honra. Ou seja, quando uma pessoa é sábia, automaticamente essa pessoa é tirada do meio da plebe, né? O texto diz, ele vai ser tirado do meio da plebe e vai ser colocado entre os reis, ou seja, a posição de honra para reinar. A instrução para mim e para a sua vida aqui hoje é: pague o preço que você tiver que pagar para adquirir sabedoria. Pague o preço que tiver que pagar para estar em ambientes de sabedoria e procure andar com pessoas
sábias. Esse, na verdade, foi até o tema de uma das minhas ministrações na série Espírito de Excelência, onde eu ensino que ambientes e pessoas têm o poder de influenciar a sua vida para o bem ou para o mal. Procure andar em ambientes de sabedoria, de pessoas que pagam o preço pela sabedoria, de pessoas que são interessadas em aprender. Ande com essas pessoas, né? Ande em lugares que vão te elevar o seu nível de excelência. Davi aqui está dizendo literalmente isso para Salomão: meu filho, busca sabedoria com todas as suas forças, invista na sabedoria. A sabedoria de Davi o levava a ter êxito em tudo que ele fazia. O Senhor estava com ele e ele era sábio. Ou seja, isso era um casamento perfeito. Deus estava com ele e ele era sábio. O casamento perfeito, ou seja, é só sucesso, não tem como dar errado. Sabedoria mais presença de Deus é tudo o que nós precisamos para viver um futuro de paz e prosperidade. Deixa eu repetir isso aqui para você, porque isso aqui é uma chave poderosa para a sua vida. Sabedoria mais presença de Deus é tudo o que nós precisamos para viver um futuro de paz e prosperidade. Amém, gente? Glória a Deus! E assim nós finalizamos mais um capítulo do livro de 1 Samuel. Agora o meu convite para você é para que você agite as redes sociais, curtindo, comentando, compartilhando, tirando um print da tela, postando na sua rede social. E se você puder, faça um vídeo também, chamando as pessoas para a Evolução Diária, falando o quanto é importante estudar a Palavra de Deus aqui conosco, todos os dias pela manhã. Eu conto com você, se a Evolução Diária está sendo bênção para a sua vida, curte, comenta, compartilha, tira print da tela e faz um vídeo mostrando o seu rosto. Isso também vai ajudar você a perder a sua timidez. Talvez você seja tímido, então chegou a hora de você começar a testar suas habilidades, como Davi, um homem habilidoso, excelente. Tá bom? Em nome de Jesus, nós finalizamos mais um capítulo da Bíblia. Amanhã tem mais Evolução Diária, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e eu te espero aqui amanhã novamente. Um grande abraço.